Boa noite, queridos companheiros. Nós estamos aqui na nossa Casa Espírita Cristã, no sábado, dia 13/5/2023. Estamos estudando Mateus, capítulo 12, versículo 33, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus. E hoje, o versículo 33 diz o seguinte: já começa um outro subitem, conforme a tradução de Haroldo Dutra Dias. Ele traduziu o Novo Testamento para a Federação Espírita Brasileira, e ele, então, dividiu o capítulo, que é um dos maiores capítulos, o capítulo 12 de Mateus, do Novo Testamento. E ele dividiu em itens, subitens. E ele denominou esse item de A Árvore e Seus Frutos. Então, nós vamos ler aqui, capítulo 12, versículo 33, ele diz, Jesus diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado, pois pelo fruto se conhece a árvore. Todo mundo na ponta da língua. E é isso aí, gente. Nós vamos, então, fazer aqui, conectar, compartilhar a tela. Eu quero ver se eu quero ver se eu faço uma outra coisa. Eu não entrei no... Espera aí um pouquinho. Não vou conseguir, não. Acho que eu teria que sair. Ah, que bom. Você baixou ele? Baixei. Deixa eu ir lá. Peraí. Bom, boa noite. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Encerramos uma passagem a semana passada. Vamos iniciar uma passagem nova, então, uma sequência de versículos, né? A perícopa ou perícope, tanto faz, mas uma sequência de versículos relacionados. Eu queria antes fazer uma observação. Certa ocasião, quando eu falei sobre a estrutura do Evangelho de Mateus, eu falei de uma peculiaridade deste Então, cada livro de narrativa, de exposição do pensamento de Jesus tem a sua peculiaridade, sua especificidade. O livro de Mateus, ele tem uma característica bacana, e talvez por isso ele seja tão didático, né? Que é a alternância entre discurso e ação. Discurso e ação. Todo livro é assim, né? Então, vê uma sequência de versículos, de passagens, de perícopas, de Jesus agindo. Jesus cura, Jesus multiplica pães, Jesus agindo. Aí, na sequência, Jesus engata um discurso e vem uma sequência de versículos e passagens só em cima do discurso de Jesus. Nós estamos numa fase, numa etapa do estudo, em que nós estamos analisando já há alguns meses e vamos continuar ainda algum tempo analisando um discurso de Jesus, né? E isso começa, vocês vão se lembrar bem, começa isso lá na cura, no início da cura do cego, mudo, endemoniado. Então é uma ação, né? Jesus cura, estende as mãos, cura, é ação. E aí ele engata na sequência um discurso. Primeiro voltado para a multidão, depois ele se dirige aos antagonistas, né? Ele se volta para os fariseus. Agora, de um modo geral, para os dois grupos, ele vai continuar uma sequência de discurso. O título dessa passagem, na tradução do Haroldo Dutra, aliás, eu vou pedir para minha mãe me entregar, né? Pega lá para mim, por favor, mãe.
porque hoje eu vou precisar ler a passagem toda, né? A sequência, o Haroldo intitulou ela como a árvore e seus frutos. É o título que ele deu para a sequência. São poucos versículos, né? São 5 versículos só. É uma passagem mais curta. Hoje antes da gente estudar o versículo de hoje, eu vou ter que ler essa passagem. Por que eu vou ler essa passagem? Para a gente enfatizar alguma coisa que eu já mencionei nas reuniões anteriores, nos episódios anteriores, sobre o cerne, o núcleo de todo o discurso de Jesus. Falei semana anterior, vou repetir hoje. Se vocês me perguntarem, Luiz, qual que é o tema desse discurso de Jesus, dessa palestra de Jesus? Jesus está elaborando, proferindo um discurso sobre a palavra. A palavra central de todo discurso é palavra, é o verbo, né? Ele está tocando nessa questão desde que a gente começou a análise desse discurso e ele vai continuar nessa linha de análise na próxima passagem todinha, tá bom? Mas antes de ler a passagem, antes de apresentar o versículo de hoje, aprofundar na nova etapa de estudo que a gente está se propondo, eu queria voltar um pouquinho no versículo anterior. Né? A Adriana faltou, algumas pessoas faltaram. Eu queria voltar um pouquinho no versículo anterior. Por quê? O pessoal me questionou, algumas pessoas mandaram mensagens no inbox, né, da fanpage do Mildinho lá no Facebook, nos comentários do vídeo, sobre o termo Espírito Santo, né? Esse termo talvez o tema mais discutido em teologia bíblica que se tem notícia. E o Emmanuel, ele faz uma nota de rodapé, lá no livro Paulo Estevão, definindo de forma bem concisa o que seria o Espírito Santo. Aí o pessoal falou assim, poxa, você afirmou uma coisa, mas o Emmanuel está dizendo outra. Não, o Emmanuel não está dizendo outra coisa e nem eu estou contradizendo o Emmanuel. Nós vamos tentar esclarecer isso primeiro. E é bom esclarecer isso porque vai ser vai ser um bom pano de fundo para o que a gente vai estar comentando no versículo de hoje e os próximos que virão, sobre o lance do Espírito Santo, né? Pneuma, né? Espírito, e agion, santo, em grego. O Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, ele começa a narrar uma passagem relacionada à igreja de Antioquia. Uma igreja que ficou notável assim, na memória, na história do cristianismo nascente, por conta dos seus fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos da igreja. Um detalhe que Chapu deve lembrar bem que nós estudamos o Paulo Estevão, é que foi na igreja de Antioquia que Lucas chegou a primeira vez, que era uma igreja, ela estava mais efetiva, mais atuante do que a própria igreja de Jerusalém, né? A própria. E o Lucas ficou conhecendo, soube que havia um movimento ali e foi para lá. E chegando lá, ele conheceu o movimento dos primeiros que não tinham ainda o nome de cristãos, inclusive foi ele que sugeriu, né? E eles, logo ele se entrosou, teve uma simpatia, uma empatia por Paulo. E ainda não era Paulo, ainda era Saulo. Ele era jovem. E ele era médico. Ele trabalhava em navios. Isso. E ele chegando ali, ele começou a se entrosou, ele ia muito conversar com Saulo, que Saulo havia montado uma tenda no centro da cidade, onde ele ali fazia tendas, ele consertava tendas, ele fazia tapetes, ele costurava, ele era um artesão, ele tinha sido aprendido como todo judeu, aprendia desde criança, ele era tecelão, aprendia uma profissão, e foi essa profissão que fez ele conseguir se sustentar, não é?
E então Lucas chegou ali, ficou entusiasmado com aquilo, e essa igreja de Antioquia foi que deu uma expansão assim, muita gente chegava ali procurando, muitos necessitados, havia muitas curas. Depois acabou havendo problemas, como sempre, né? Todo o trabalho do Cristo, sempre há uma infiltração, e se não há uma segurança muito grande, e os fariseus e os judeus perseguiam muito, né? Os seguidores do Cristo. Então, depois deu um probleminha mais tarde, mas inicialmente foi aquela igreja que... Você pode olhar para lá, você precisa ver aqui. Não, verdade. Pode olhar lá e clicar. Verdade, Chacu, você tem toda a razão. De Antioquia era uma coisa assim, impressionante, né? Fenômeno de voz direta, né? Os processos de passividade psicofônica, as comunicações, as curas. Eu ia falar, esqueci. O Lucas, participando daquele movimento, já amigo conhecido de todos, bem entrosado, ele ia partir e ele falou assim, eu queria deixar aqui uma sugestão para vocês. Vocês dizem que são do caminho, os trabalhadores do caminho. Mas caminhos existem tantos. Não define o trabalho que vocês fazem. Eu gostaria de sugerir que vocês usassem a palavra cristão, que aí todo mundo vai saber que vocês são seguidores do Cristo. E, por extensão, cristianismo. E todo mundo ali, a Assembleia estava cheia, né, de trabalhadores, companheiros, e eles aprovaram. Então, só para registrar que o termo cristão e cristianismo foi sugerido por Lucas. Antioquia era um oásis Turquia na Turquia. entre o plano físico e o mundo espiritual. E há um momento em que o Emmanuel ele vai narrar isso no capítulo 4, já na segunda parte. Capítulo 4 intitulado Primeiros Labores Apostólicos. E ele diz assim, numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Sobre essas manifestações mediúnicas em Antioquia, né, Sr. Murilo? Elas eram impressionantes. Aí ele pega e afirma que numerosos irmãos profetizavam animados pelo Espírito Santo. Lá na edição da FEB, que é a edição do livro Paulo Estevão, o editor pôs uma notinha e puxou para o comentário que o Emmanuel faz. Um comentário do autor, uma nota do autor, não é da editora. Lá embaixo, na notinha, o Emmanuel diz assim, ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Essa é a nota do Emmanuel. Aí, na sequência da narrativa, ele fecha o relato dele, a narrativa sobre as manifestações mediúnicas, falando de um médium específico de Antioquia, que era o Ágabo. Foi aí que Ágabo, grande e inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Bom, o pessoal falou assim, quando você foi falar de Espírito Santo, acho que no episódio 149 ou 148, eu não me lembro bem, você disse que Espírito Santo é a força da providência divina, a atuação, a ação de Deus interferindo, coordenando, organizando, conduzindo, socorrendo a experiência humana. Sim, eu afirmei isso. E isso é Espírito Santo. Ah, mas você disse isso, o Emmanuel está dizendo outra coisa. Você disse que é ação de Deus, inclusive se manifestando por meio do fluido cósmico universal, socorrendo, amparando, é a providência divina manifesta, conduzindo as almas. Isso é Espírito Santo. Mas o Emmanuel está dizendo que é a pleiade, a reunião de espíritos superiores que apoiam Jesus no governo da terra. Sim, isso é Espírito Santo.
A questão Manifestação de providência é que aqui no de qualquer Mildinho, para maneira, né? poder Vocês entenderam, né, gente? De qualquer maneira, é uma manifestação da providência divina. Ou diretamente ou através dos seus emissários. Mas sempre ele, Deus, ordenando, né, toda a sua criação. montar os estudos, a gente lança a mão de uma técnica judaica do século I, que remonta principalmente ao século I, que é o século em que Jesus atravessou a existência material, que é o chamado Midrash. O que é o Midrash? O Midrash é basicamente um cruzamento de dados, de referências cruzadas. Quando você vai trabalhar uma temática nessa técnica rabínica dos mestres, dos rabinos, do início da nossa era, no século I, século II, quando você vai lançar a mão de um Midrash sobre um tema, seria uma pesquisa, né? Midrash, pesquisa, estudo, você tem que cruzar referências. Então, aquele tema não aparece em um único livro da Bíblia. Ele é recorrente, com certeza ele vai passar a aparecer em vários outros livros da Bíblia. O que você tem que fazer para entender esse tema de uma forma panorâmica, ampla, encorpada? Você tem que pegar todas as ocorrências desse termo, cruzar os dados e elaborar um discurso síntese. Entenderam? Vocês já repararam que quando a gente pega uma palavrinha do versículo, eu venho na sequência e cito como aquele tema daquela palavrinha é abordado em vários livros de vários autores da literatura espírita? Isso é Midrash. É como a gente estuda. Tem aquele link que eu recebi e coloquei em tudo quanto é grupo. É o SearchNet. Você coloca lá uma palavra, aparece em todas as citações da Bíblia e transcodificação escrita. É isso que ele está falando. Você pega um determinado trecho, coloca ali e ele aparece em todos, desde a época do Antigo Testamento, nas obras do Kardec e nas obras de Chico Xavier. Aparece em tudo quanto é lugar onde se refere aquilo. É muito bacana. O cara que fez aquilo lá, para mim, é um gênio. Ele tem até no YouTube a explicação, mais ou menos, como que ele fez e tudo. Eu espalhei isso também, porque às vezes as pessoas não foram... Eu cheguei a ver, mas eu tenho que salvar, que eu não salvei. Esse Midrash eu já havia há uns anos atrás. Eu não estou mais também. Eu já tinha comentado com vocês que existem aqueles 4 níveis de interpretação que o Haroldo traz. 4 níveis de interpretação da Bíblia, dos itens estudados, apresentados na Bíblia. E o primeiro é o textual. O que você lê ali é o que está ali. Depois você vai entender as palavras, o significado das palavras para poder enriquecer o texto. Depois vai começar a ver onde tem outros, que é esse aí, o Midrash, onde tem outros itens, outros temas que têm referência, que têm relação. Relação com essa. Um trecho que Jesus falou, desde o Antigo Testamento, o pessoal vinha falando. Mais ou menos naqueles mesmos termos. Depois aquilo lá se repete na codificação, se repete em alguns livros do Chico Xavier, o mesmo estilo, mesma expressão. E essa questão dele falar do Espírito Santo, tem aqui na Bíblia do João Ferreira de Almeida, aquele trecho que Jesus fala: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. É Jesus interferindo na evolução humana. Isso é o Espírito Santo, vem de Deus, que nos passa por Jesus e ele passa pelos propósitos dele. Mas com relação a esses 4 níveis, o último nível, que é o mais profundo, que tem outro nome, esse nome hebraico também, mas que ele compara com a Cabala.
que é aquele nível de entendimento que, além de você conhecer o significado das palavras, conhecer esses trechos de várias fontes, você tem o conhecimento mais profundo, mais trabalhado, mais simbólico. É interessante, mas vamos embora. É isso aí, o Chapuri. Normalmente, toda a Bíblia, como você já falou em outras oportunidades, a gente já comentou aqui, existem referências, tanto que Jesus, quando quer, muitas vezes, em alguns casos, né, fala, como ele fala sobre Davi, né? Aquele famoso, aquela famosa passagem, né, que eles estavam reclamando que Jesus e os discípulos estavam comendo espigas, e ele disse, o Davi lá atrás comeu o pão que não deveria ter comido, que era um pão destinado aos sacerdotes, né? Então, eles faziam referência a um link. É a técnica, é a metodologia. Não tem ocorrências, vocês pode recorrer aí, está registrado, né? 100 e tantos episódios, mais de 150 episódios. Não tem ocorrência aqui de eu chegar e falar, olha, sobre esse assunto, o autor fala isso nessa obra. Não. A gente sempre cruza dados. O que a equipe, o pessoal que me ajuda a preparar o Mildinho faz é midrash, né? É uma festa americana, cada um leva um pratinho, não é assim? Então a Candice chega com uma indicação de leitura tal, o Rogério chega com outra, o André com outra, né? O Paulo André com outra, aí a Ila chega com outra, o Arthur Valadares com outra. A gente pega aquilo tudo e faz o midrash, é como se cada trechinho desse fosse uma pérola, é a Harizá, né? O pessoal até fala muito a capa do livro do Haroldo Dutra, né? Sobre parábolas, sepérolas, ninguém sabe a origem daquilo, é a Harizá, é o colar de pérolas. Você pega várias pérolas, reunidas elas formam o quê? Um colar. E por que é o colar? Por que põe no pescoço? Porque é o membro por excelência do Evangelho. O pescoço é o que está equidistante entre o cérebro e o coração. É ali que tem que estar o ensinamento. Alguém já tinha pensado nisso? Nunca. Eu já ouvi falar coisas diferentes, eu não lembro quem foi. Quer dizer, talvez tenha sido ele mesmo que falou. Interessante. Na aliança de intelecto e sentimento. Tá? Isso é midrash. Quando a gente... Oi, fala, Euridice, perdão. Isso. Kardec, ele fez isso, um controle, né? Um controle de qualidade dele era o midrash. Detalhe, de forma consciente, Kardec era um hebraísta, ele estudava a cultura hebraica. E o que ele chama um controle, né, do ensinamento, o controle universal do ensinamento dos espíritos, Kardec fala. Quando ele tinha um tema, sei lá, o egoísmo, ele ia trabalhar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegava psicografias, mensagens psicografadas por médiuns diferentes, em cidades diferentes, às vezes em países diferentes, na Argélia, na Bélgica, pegava essas mensagens e cruzava dados. Aí, dentre aquelas mensagens, ele escolhia aquela que era capaz de sintetizar os ensinamentos contidos naquelas várias mensagens. Isso é midrash. Bom, isso, com normas técnicas e tudo mais, Adriano. Exatamente. Bom, quando nós fomos tecer comentários sobre o conceito de Espírito Santo, em reuniões passadas, é óbvio, agora está na moda falar, óbvio, né? Que eu não ia pegar uma única declaração, um único comentário do Emmanuel sobre o termo. Eu ia pegar tudo que esse autor, Emmanuel, falou sobre o assunto, em outras obras, em outros livros. Cruzar as referências e chegar a um conceito síntese. Tá certo? Foi por isso que nós chegamos, por exemplo, eu lembro, acho que foi o Arthur que mencionou, falou, olha, vai lá no Consolador, na questão 303, lá ele fala de uma maneira bem ampla sobre Espírito Santo. E explica melhor, né? Porque no Paulo Estevão ele faz uma notinha.
Lá no Consolador, é muito mais amplo. Então, na questão 303 do livro Consolador, é perguntado para o Emmanuel, vou repetir, gente, eu já estudei isso aqui com vocês, mas nós vamos voltar nisso. É perguntado para ele assim, qual o sentido do ensinamento evangélico? Abre aspas, todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. A gente estudou isso nos versículos anteriores, não foi? Aí o Emmanuel pega e diz assim, a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de vossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Pausa. Centelha é fagulha, é chama, é a chaminha pequena. Sabe, a faísca, a centelha. É como se a centelha fosse para a tocha ou para a fogueira, o que a semente é para a árvore. Daquela semente surgirá a árvore. Daquela centelha surgirá um incêndio, uma fogueira, uma tocha. Por isso que lá na música, arvorar, no livro Morro Alto, no disco do livro Morro Alto, no verso eu falo, arvorar, a semente, a centelha e o fulgor. A centelha, a semente, a centelha e o fulgor. Fulgor é a luz, é a chama. A Emmanuel está dizendo que a centelha do Espírito Divino. Espírito Divino, Espírito Santo. Onde ele vai dizer que está essa centelha? No âmago de todas as criaturas, dentro. Opa! Aqui dá a impressão de que o autor está se contradizendo, porque lá no Paulo Estevão ele fala que o Espírito Divino, ou Espírito Santo, é a pleiade de espíritos que ajudam Jesus a governar, o orbe. E aqui ele está dizendo que a centelha divina é o Espírito de Deus em forma de chama que habita a intimidade de cada criatura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Ou as duas coisas são a mesma coisa? Quando o Emmanuel faz essa nota de rodapé, para dizer que o Espírito Santo se manifestava por meio dos profetas e dos médiuns de Antioquia, as pessoas ficam com a ideia de que essa pleiade de espíritos angélicos desciam, se materializavam, chegavam do lado do ágabo e ficava soprando no ouvidinho dele, papapá, papapá, papapá. É uma visão muito exígua da manifestação desses espíritos. Gente, esses espíritos, eles não têm forma humana mais. Eles não têm forma humana mais. O que eles são? Centelha. Fulgor. Chama. Porque aquela centelha, aquela semente de luz que tinha neles quando eles eram homens, inflamou-se, encandeceu-se e todo o corpo virou luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então eles não têm mais boca, sabe? Eles não têm mãozinha para escrever. Essa relação deles, quando eles querem se manifestar com o aparelho mediúnico, não é uma relação mecânica tal qual a gente entende no plano físico. Não é. Eles falam com a individualidade por meio da chama interior. Luz fala através de luz. A voz
que o ágabo ouvia e exteriorizava, ela não vinha de fora, ela vinha de dentro. O Espírito Santo não se manifestava fora dele, ele se manifestava dentro dele. Entenderam? Vamos continuar a ler, que é um pouco mais complexo. Vamos lá. Ó, o Emmanuel falando. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Os ideais de responsabilidade perante a vida, que tornaram essas criaturas anjos, eles potencialmente vibram também dentro de nós. Um espírito desse é o amor. O Espírito Santo. Eu achei que, né, coloquei o Espírito Santo, aparece em muitas obras falando sobre o Espírito Santo. Realmente é a providência, né? Agora, eles dão várias formas de ele se manifestar, né? Mas você quer acrescentar alguma coisa aí, Chaco? Não, aqui está cheio disso aqui, mas em geral é isso que você diz aqui. Tem um trecho na Fonte Viva, recebestes o Espírito Santo quando crestes, né? Tem vários, na maioria deles ele fala, não sabeis, porventura, que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Isso é filosofia cósmica do Evangelho. O Espírito Santo é extanato, nascido para fora. Então, tem vários itens, em vários livros diferentes, falando, né? Havendo essa coisa, tendo Paulo dito nossa palavra, bem, falou o Espírito Santo a vossos pais através do profeta Isaías. Vai a esse povo e lhe diz, ouvireis com os ouvidos e não ouvirei. Então, tem vários livros falando do Espírito Santo, mas mais como falando assim, não tem mais, abre a boca que o Espírito Santo vai falar com você. É igual aquele profetizou Jesus, eu derramarei no meu Espírito e todos vão, né, os anciãos vão ter sonhos, os jovens falarão. Na realidade, não seria nem mesmo mediunidade. Seria, em alguns casos, né? Porque vidência, por exemplo, não chega a ser mediunidade, a não ser que o espírito se manifeste, mas a vidência é mais animismo. Tem muitas coisas que já é a própria pessoa que sente já em algum grau mais profundo ou menos profundo, né? Aqui tem a tentação de Paulo, quem falou aí. A jornada é bastante difícil, nós dois versículos caminhos no menor prazo do tempo. Animados pelo Espírito Santo, ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, e que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Está lá no Paulo Estevam, quem falou ali exatamente. Eu, na Igreja Maranata, pouco tempo eu assisti um convite de pastor, que era vizinho nosso, ele era muito amigo da minha mãe, ele era, né? E não é amigo da gente. Ele falou, não assisti um culto, mas aí eu fui. Interessante o convite dele. E eles falam muito do Espírito Santo. Eles falam, os carismáticos também, eles falam muito. E ele fala, o Espírito Santo está falando agora de vocês, está durante tudo. A gente não sabe em que nível eles entendem. Eu estou falando sem crítica, apenas porque, por exemplo, os católicos falam Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse uma só pessoa, né? E, na realidade, a gente poderia até dizer que o Espírito Santo, sendo uma manifestação de providência divina, tem a ver. O Filho é que está meio perdido aí, porque é uma outra individualidade, né? Embora esteja no Pai, né? Ele diz, né, Jesus, que ele viu o Pai, ele conheceu o Pai, ele conhece o Pai. Mas é interessante. Mas quando ele fez a colocação, ele falou que
a manifestação que eles têm manifestação, que eles falam em língua, aquela coisa toda, eles acham que eles estão a classe pelo Espírito Santo, que ele falou. Mas eu não queria entrar em muitos detalhes, então não. Aí ele falou, não, porque a gente fala ali que tem pessoal que fala, pessoal, eles têm um vidente lá que durante o culto eles fazem as planas evidências que eles veem, interessante pra caramba. E ele falou que o Espírito Santo atua neles. Né? Eles falam em línguas, né? É verdade. Mediunidade, a maior parte da mediunidade. Até no livro da Joana de Anjos, isso também tem. Diretrizes para o êxito de Pentecostes, que ela fala, a linguagem que impedia o intercâmbio entre as pessoas, constituindo-se forte barreira para o entendimento fraternal. Desfez por definitivo. E quando fordes falar, o Espírito Santo falará por vós. Ele houver anunciado. O idioma não constitui impedimento à divulgação da mensagem de Jesus. Essa legião de discípulos puros que trabalham sob a direção de Jesus. Nós, uma vez, no atendimento à assistência social, quando a gente fazia atendimento fora, o Chico deve lembrar disso, ele estava junto. A gente estava assistência com um rapaz que era viciado, estava se recuperando de vício, de crack, caindo, não sei o que. Um dia a gente não achou ele no lugar onde ele sempre ia, aí ele estava na casa de uma outra pessoa. E aí a gente foi lá, né? Falou, não, tá lá, você pode ir lá. A gente foi, e depois que a gente percebeu, né? Como lá, a gente da conversa, a gente primeiro faz uma prece e faz uma leitura, né? Leva um livro, normalmente, faz uma leitura do livro. E o senhor lá falou, não, quem vai fazer hoje a leitura sou eu. Aí ele foi, trouxe a Bíblia, né? Aí foi procurou e fez uma leitura do versículo da Bíblia. E depois, bom, a gente, bacana, tudo, beleza. A gente queria fazer a prece, né? Para encerrar, para poder ir embora. Depois alguém vai fazer, minha esposa, né? E depois a gente descobriu, aí ela falou assim, na oração dela, ela falou que o único Espírito Santo, o único Espírito que existe é o Espírito Santo. Ele falou, então, tudo bem. Né? Ninguém vai A discutir. gente respeita, e aí depois a gente percebeu que ele era pastor evangélico da Assembleia de Deus, numa igreja que tinha ali pertinho, e ela era a esposa dele, que também era da igreja, da Assembleia de Deus. A gente percebeu que tem essa, né? O único Espírito que existe é o Espírito Santo. Eu sabia que nós não éramos espíritas, então esse negócio de espírito que dizem diretamente para a gente que nós espíritos estranhos aí que vocês falam aqui, né? A gente ficou na nossa, não falou nada, a gente não estava ali para isso, para discutir Com certeza. opiniões, nem doutrina, nem nada. E a gente só simplesmente se retirou. Só um fato que aconteceu, só para poder mencionar isso aí. É interessante. E o Chico estava, parece que estava para a gente. Você ouviu, Chico? Chico? O áudio fechado. Ouvi sim. Realmente foi isso mesmo que aconteceu. Ok. Vamos lá. É o que mais. E é interessante essa questão da luz, né? Porque as pessoas, muita gente não consegue entender como é que um espírito pode não ter braço, não ter perna, não ter olho, não ter corpo. É só necessidade nossa da encarnação. A partir do momento que o espírito consegue ele próprio ser tudo, ele não precisa de nada, ele se projeta. Pegar na matéria. Né? É isso. Vocês têm os livros, por isso que não tem mais a forma de saudade. Vocês têm que ver. Mas no nosso nível de entendimento ainda. E a gente precisa de todos os membros ainda, né? Da mão, dos pés para andar, né? De boca, não precisa mais nada, já tem tudo. Espírito puro, né? Pode até plasmar se ele quiser, né? Hein? Pode Até plasmar. Sim, é verdade. Se ele quiser. É verdade. Falou e disse. O amor manifesto, é o amor se expressando, é o amor em forma de luz. Mas o amor também se manifesta dentro de mim.
É como se eu tivesse um rádio comunicador dentro de mim, internamente. Quando eles falam por meio do amor que mora em mim. O amor deles fala através do amor que vibra em mim. Tanto é que essa manifestação só se dá quando eu estou amando. Quando eu estou em paz, sereno, tranquilo. Quando a chaminha, a fagulha, a centelha está fulgurando dentro de mim. Caso contrário... Por isso a importância da sintonia, Isso, né? exatamente. A sintonia elevada, buscando as frequências mais elevadas. Que, na realidade, até um desses que eu estava falando aqui, falando do Espírito Santo da vida em nós temos, nosso Espírito é santo também, porque nós ainda temos informação restante desse mecanismo que a gente desconhece. Mas o Espírito, nosso, é perfeito, a criação dele. Exatamente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Na mesma sintonia. Estar na mesma sintonia é quando a grande fogueira fala através da chaminha. É quando a tocha fala por meio do palitinho de fósforo. Exatamente. Quando a gente tem esses momentos que a gente diz inspirados, iluminados, seu Adelmo, é a pleiade de espíritos superiores se manifestando por meio de nós. Essa é a primeira parte da explicação, que ela vai além disso. Sabe por quê? O que caracteriza o anjo em termos de evolução? A perda voluntária de livre-arbítrio. Opa, espera aí, Luiz. Mas todos os espíritos não têm livre-arbítrio? Não. Existem os espíritos ainda na fase animal, e previamente a isso, em estágios ainda mais inferiores, entre aspas, da natureza, né, o vegetal, o princípio vital ainda se manifestando, em que o que governa é o instinto, o guia perfeito, ainda está sobre a rédea completa, o controle completo de Deus. Quando chega na fase hominal, é livre-arbítrio. Aí solta a rédea, aí é uma besteira atrás da outra, né? Só faz besteira, porque tá com a rédea solta, tá livre. Você deu a chave de casa e a chave do carro pro seu filho adolescente e fala, ó, responsabilidade é sua. É porque a regra com Deus é, se aprende fazendo. Vai aprender fazendo, dando burrada. E assim, vai até a angelitude. Quando chega na angelitude, é quando o ser abre mão do livre-arbítrio voluntariamente. Então, o seu último gesto de liberdade plena é escolher não ter mais livre-arbítrio. É escolher novamente. Sim. Ele está se conectado 100% com Deus. Ele atende à vontade de Deus. Cristo fala sempre, né? Deus, né? Eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. Os discípulos estavam fazendo a refeição, como o mestre não vai comer, ele falou, meu alimento é fazer a vontade de Deus. Ele está 100% conectado com Deus. Quem dirige... Mas o Giselda, Foi. esse perder o livre-arbítrio não seria perder também a individualidade? Olha, isso é uma situação um tanto quanto complicada de se entender mesmo. Mas quando você passa a ter completa relação com Deus, aí realmente é como o Chapu está falando ali, como Jesus falou, você faz a vontade de Deus, você tem prazer, você se completa, se realiza fazendo a vontade de Deus. Mas aí não é perder o livre-arbítrio.
Porque ele tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio dele é essa aí, de fazer a vontade. Eu acho estranho esse Mas negócio. ele não faz mais a vontade dele. Mas a Mas vontade dele passa a ser ele vontade faz a de Deus. vontade dele, porque a vontade dele é fazer a vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus. A então, vontade dele exatamente. é atender a Deus. Então, ele está tendo o livre-arbítrio de atender a Deus. E E ele faz é. isso por amor. Sim, Ele eu consegue estou entendendo falar o do livre entendimento. Eu estou entendendo você, eu estou entendendo também o que a Luísa ali está falando. Tipo, ele não tem mais, eu não quero fazer isso, né? Não, eu tenho que fazer isso porque eu estou com Deus, Ele é amor, eu sinto prazer em servir a Ele. Você não tem mais aquela vontade sua. Não, mas a Pois vontade é. dele é Sim, atender a Chaco, eu Deus. estou dizendo no sentido de você, como você tem um livre-arbítrio, você escolhe para um caminho que não é o caminho de Não, Deus. isso É isso que eu estou falando. foi atender a Deus. porque Isso, aquilo isso, que convém. isso, exatamente. Exatamente. Em O outras querer, palavras, É, o não querer tinha- dele, ele quer o atender a querer Deus. dele é o querer de Deus. sim, Isso. exatamente, é Isso isso aí. mesmo. Nós estamos falando cada um de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. Mas ele não perde a dignidade dele. Não, Porque ele ainda pode progredir. Então, ele atende a vontade dele, que é a vontade de Deus, mas ele quer continuar progredindo. Você não vê Então no ele não livro. perde, Ele então ele não Que é? perde o livre-arbítrio, então. Porque o está- livre-arbítrio dele É. é a escolha que ele fez e que ele faz de atender à vontade de Deus. Sim, Chico, mas isso aí é uma forma de falar, né? Na realidade, é uma força de expressão do livro. exatamente. O Haroldo fala isso também. É. Do jeito que ele está falando. Gente, só fazer o que for vontade de Deus. Olha, a manifestação do Espírito Santo não é a vontade dos espíritos superiores que assessoram Jesus, nem a vontade de Jesus, porque Jesus e os espíritos superiores abriram mão da própria vontade. Agora, eles só fazem a vontade de Deus. Não sou eu. Olha só como é que funciona. O espírito superior, né? Não eu. Eu falei eu ia pegar mal porque os outros. Não eu, Aloísio. Eu, o espírito superior, o eu lírico. Digo assim, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Eu faço o que o Cristo fala para eu fazer dentro de mim. Eu escuto ele dizer por dentro. Certo? Enquanto o Cristo que fala dentro de mim diz assim, eu e o Pai somos um. Entenderam como é que funciona o processo? Então, quando eu sinto uma vontade danada de pegar aquele menino que está na rua, dar um cobertor para ele, um caldo quente, dar um beijo na testa dele e falar assim, conta comigo, amiguinho. Aquele impulso, aquele sentimento que moveu ao bom gesto, é linguagem inarticulada, é o logos dos Cristos em forma de fagulha, de centelha dentro de mim. Certo? Mas o logos, a palavra santa desse espírito coletivo, que é o Espírito Santo, não é a vontade deles, é a vontade de Deus. Então aquela voz íntima dizendo, vai lá, socorre, vai lá, ampara, é quem dizendo, em última instância? Deus. A vontade de Deus é a providência divina se manifestando por mim. Daí o Emmanuel fechar dizendo assim, enquanto o homem se desvia ou fraqueja, quando vem a voz íntima e ele não obedece, não ouve, contraria ela, faz o inverso do que ela está dizendo. Distante dessa iluminação, quando ele contraria a voz íntima, o que acontece com a fagulha, a centelha? Virou uma brasinha insignificante. Aí, por dentro, vira escuridão. A chama diminui. Seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira.
essa escuridão íntima, para alguém que não conhece o Evangelho, que não sabe nada sobre espiritualidade, tem justificativa. E tem justificativa é Deus dizendo, releva, releva. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, opa, o sujeito sabe. Ele já ouviu falar em evangelho. Ele já teve 5 minutos de preleição, perdão. Teve 5 minutos de preleição evangélica. Quem fala isso é André Luiz. Se não me falha a memória, no livro Ideal Espírita. Que 5 minutos de evangelho é o suficiente. Olha só, 5 minutos. Alguém que acompanhou todos os episódios até esse, que é o 150, 151, cada episódio tem 1h15. Tá no sal. E tarde demais que não adianta desassistir. Já assistiu. Aquele que foi dado, não será cobrado. Sabe? Acabou, Sadel. Acabou. E nós vamos parar por aqui, porque 8 horas. o horário já está aqui. Vamos descompartilhar. Agradecer a todos, pedir a vocês para continuarem aí. Hoje nós estamos aqui, Chiquinho. A Beth, você já viu, né? A Beth, a Odete, Gedeon, Estácio, o Marcelo, o Chapita, Alexandre e o Alexandre Filho. Alexandre Pai, Alexandre Filho. Pai, Filho, só faltou o Espírito Santo. Hein? Faltou a Espírito Pai, Santo. Pai, Filho, só faltou o Espírito Santo. É verdade, Chico, você foi. Ele está em nós. Pronto, está dizendo que ele está em nós, está vendo? O povo está Então aprendendo. tá bom. Então não falta mais, né? Nós vamos então agradecer a todos a presença, pedindo a você, Chiquinho, que não saia, que nós vamos fazer a nossa prece final, mas que todos possam aprender, refletir acerca desses estudos que estão sendo, nós sempre costumamos dizer no início, mas vamos dizer agora no fim. Nós estamos nos baseando nos estudos do Aloysio Elias da Silva, que é esse companheiro nosso, cujo vídeo nós assistimos, residente lá em Uberaba e militante do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que tem trazido para nós importantes informações do seu grupo. Ele tem uma equipe grande. Então, nós estamos agradecendo a presença de todos, a participação dos nossos companheiros aqui presentes, do nosso companheiro Chico online, e retornaremos no próximo sábado. Fiquem com Deus, muita paz em seus corações.